Olá, pessoal, falando aqui da taxonomia de Bloom, que é nada mais que uma sistemática que cria uma hierarquia para diferentes níveis de cognição, né? No caso, cognição associada aí ao processo de ensino-aprendizagem. Bom, ela também é a taxonomia dos objetivos educacionais. É um sistema que organiza os processos de ensino-aprendizagem e seus objetivos em uma estrutura hierárquica. Foi lá por 1956, né, o líder do projeto foi o Benjamin Bloom, ele que tinha uma comissão multidisciplinar de professores que criou essa taxonomia. Que é nada mais, nada menos, né, que uma estrutura que você vem uma pirâmide, né, que você tem aqui na base dela um pensamento inferior. Aí você vai crescendo nesses níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Você vai adquirindo um conjunto de habilidades, desde o mais básico até o mais avançado, dentro de cada etapa da vida estudantil. E aí se utiliza verbos para cada um daqueles níveis. Exatamente, esses verbos foram revisados em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos, teóricos e pesquisadores na área da educação. E houve uma mudança, mas continuou as 6 partes. Que mudança é essa? A taxonomia revisada ganhou aí verbos no lugar das palavras. Basicamente, conhecimento passou a ser lembrar, compreensão, compreender, aplicação, aplicar, análise, analisar, síntese, avaliar, avaliação, criar. Então, esse pensamento de ordem inferior vai a uma ordem superior nessa taxonomia revisada. Vamos falar das duas taxonomias. A original, né, ela tem esses níveis que nós falamos há pouco, né? Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. No conhecimento, o objetivo é fazer com que os alunos fiquem cientes da existência de um determinado conteúdo. Vamos falar de matemática, que é a minha área. Então, as 4 operações, a partir disso, você vai criar uma base, um conhecimento base para avançar nos outros níveis. Os verbos utilizados estão aí, vou falar apenas o primeiro: enumerar. A compreensão já é uma fase acima, né, da anterior. Então, conhece, dá um significado. Então, o professor de matemática já faz um probleminha, que utiliza aquelas operações, né? Já cria um problema para resolver. O verbo aí, eu destaco aí o resolver. Aí nós vamos caminhando para a aplicação. Então, o aluno consegue aplicar em outras situações fora da sala de aula, aplica na vida. Então, você pode levar a regra de 3 para situações da vida, ou até as 4 operações também. Um dos verbos que a gente pode colocar está aí, aplicar. Aí vem a análise, observe, cada nível é sempre mais estruturado. Então, você consegue dividir o conteúdo, perceber cada parte daquele conteúdo que você está abrangendo. Então, quando você fala análise, você utiliza essa palavra analisar como verbo, muito importante nesse item. A síntese, né, inclusive a gente solicita alguns alunos que façam uma síntese, já seriam dos níveis dessa classificação da taxonomia de Bloom. Então, aí vamos criar novos produtos, padrões, enxergar esses padrões, né? Um exemplo são os projetos de pesquisa universitárias, por exemplo, que chega até as teses. Então, tem aí verbos como categorizar, como exemplo. Fechando a classificação original, temos a avaliação, né? Nessa avaliação, o aluno é capaz de fazer um julgamento de um projeto. Então, vamos pensar que a banca de avaliação, por exemplo, de um TCC. Essa é uma etapa bem lá em cima, né? Você tem toda aquela bagagem, conhecimento, e você tem critérios, evidências claras para avaliar. Então, você tem aí verbos como concluir. Bom, na revisada, são mais simples a revisada. Você vai direto em lembrar, entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Lembrar, o aluno sabe repetir, memorizar conceitos básicos. Entender, o aluno consegue explicar ideias ou conceitos aprendidos. Aplicar, ele utiliza a teoria para resolver situações práticas. Está muito parecido com o anterior, com o original. Analisar, o aluno é capaz de usar o conhecimento para testar uma hipótese, se ela é válida ou não.
novamente similar ao anterior. Sintetizar, criar argumentos para justificar uma posição ou ideia criada por ele ou outros. Então, você vai poder argumentar a partir do que você aprendeu e criar. Topo é criar, gente. O aluno criar uma proposta original. Então, realmente, é chegar no topo da taxonomia revisada. Então, como aplicar? Então, o professor vai usar nos planos de aula, vai pensar no seu conhecimento, nas habilidades que ele quer desenvolver dentro de cada nível de aprendizado. Então, o aluno vai ter uma boa formação, considerando uma base, conhecimento base que vai avançando na compreensão, na sintetização, até na avaliação, na criação. Então, é bom o professor fazer a seguinte pergunta quando for fazer um plano de aula: o que o aluno precisa aprender? Qual método de ensino será utilizado? Qual o objetivo de passar aquele conhecimento? Tá bom? Aqui nossas referências, site Educador do Futuro, e vamos